Chegamos no conteúdo que é extremamente importante, que eu sou apaixonado. Sempre que falar no Espírito Santo me emociona, porque ele é o nosso amigo, ele é o meu amigo, ele é o seu amigo, ele é o nosso consolador, a quem Deus colocou para estar conosco até a consumação dos séculos. Isso é maravilhoso. E hoje nós vamos falar de uma minúscula parte de tudo aquilo que o Espírito Santo é. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo. Ele é muito mais do que isso. Tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é um vento, que o Espírito Santo é uma pomba, que o Espírito Santo ele é um fogo. Na realidade, ele é tudo isso e muito mais. O Espírito Santo é uma pessoa. E como uma pessoa, ele tem sentimentos. E ele deseja ter um relacionamento comigo, com você. Então, antigamente, talvez até hoje, na cultura judaica, quando alguém casava, um judeu casava com a sua esposa, durante o noivado, até o marido ir buscar a esposa para o casamento, ele enviava um amigo de sua confiança para levar adornos para sua noiva. Então ele mandava joias, ele mandava roupas, ele mandava, ele mandava adornos para a noiva e ia presenteando ela para até chegar o dia do casamento, o noivo ir buscar a noiva e os dois entrarem no casamento. O Espírito Santo é o amigo. Jesus ele veio, Jesus ele subiu para preparar a morada e nós, a igreja, somos a noiva dele. Então vai chegar um dia que o noivo vai vir buscar a sua noiva para nós entrarmos no casamento. Só que até lá, Jesus enviou o amigo, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz adornos para nós. E esses adornos estão na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12 e no versículo 4, que diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Deus ele deu para nós, o Espírito Santo trouxe para nós os adornos do noivo. E que adornos são esses? São os dons espirituais. Por que ele trouxe dons espirituais para nós, para a igreja? Deus ele trouxe os adornos para sua noiva, para capacitar a noiva para o serviço da igreja. Ou seja, os dons espirituais é para edificação do corpo de Cristo. É para a edificação da igreja. Os dons ele não é para os meus desejos, para as minhas ambições carnais. Ou muitas pessoas querem os dons espirituais, infelizmente tem pessoas assim, que querem dons espirituais para ganhar dinheiro, para enriquecer. Os dons não é para isso. Os dons é para a edificação do corpo de Cristo. Então cada cristão, quando você é batizado com o Espírito Santo e com fogo, você recebe dons. Você recebe talentos que devem ser usados para serviço do reino, para serviço no corpo de Cristo. Pastor, eu vou usar somente os dons, Deus vai me usar com os dons espirituais somente dentro da igreja? Não, para onde você for. São adornos, são presentes que o Espírito Santo nos traz e nos capacita. Para quê? Para servir a Deus, servir aos irmãos na igreja. Então servir faz parte da nossa vida cristã. Então, o serviço, ele vem junto com a nossa caminhada cristã. Então, nós vamos crescendo na nossa caminhada de fé e, ao mesmo tempo, já vamos servindo ao Senhor. E como que nós vamos servir sem ser capacitado? O Espírito Santo vem e nos capacita com os dons espirituais. Então, quando nós andamos em obediência, quando nós andamos em retidão ao Senhor, na sua palavra, quando nós buscamos, oramos, quando nós reconhecemos que de nós mesmos nós não podemos fazer nada, que nós precisamos dessa capacitação, nós precisamos da unção do Espírito, dos dons espirituais, para quê? Para que a gente consiga exercer aquilo que Deus nos chamou para exercer. Né? Então ninguém consegue fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo. É impossível. Você está entendendo? Então nós cremos que os dons espirituais eles continuam ativos. Então, na perspectiva pentecostal, nós cremos que os dons continuam
ativos. Os dons continuam operando no Espírito Santo. Então, nós não cremos que os dons cessaram. Tem denominações que acreditam que não existem mais dons hoje. Mas nós ainda cremos que o Espírito Santo ainda habita dentro de nós, o Espírito Santo ainda cuida da igreja, ele é o amigo. Então, até Jesus voltar e vir buscar a igreja, até sermos arrebatados com ele e irmos para as bodas, nessa perspectiva pentecostal que nós cremos, o Espírito Santo ainda continua batizando pessoas, o Espírito Santo continua trazendo o fogo do Espírito, o Espírito Santo continua nos capacitando com os dons espirituais. Então isso é poderoso para a nossa vida. Então quando nós servimos, quando nós somos instrumentos da parte de Deus e nas mãos de Deus, nós vamos experimentar um crescimento poderoso de maneira espiritual para servir o Senhor e com isso nós vamos tocar pessoas. Os dons, lembra que eu falei que os dons é para a edificação do corpo de Cristo? Então os dons, ele vai tocar pessoas. Pessoas vão ser alcançadas por esses dons. Isso é maravilhoso. Isso é poderoso. Então vamos trazer algumas aplicações aqui para nós. Esteja sempre disponível para servir ao Senhor, para servir a Deus, servir a sua igreja, servir a sua comunidade. Por quê? Porque Deus ele te capacita para que tu possa ter ferramentas e armas espirituais para tu combater o bom combate, para você servir ao Senhor no reino. Então isso é maravilhoso. Segundo, descubra os seus dons e talentos que Deus te concedeu, que Deus te abençoou. Então cada pessoa, tem pessoas que recebem um dom, tem pessoas que recebem 2, 3. Então isso é maravilhoso. Então, claro, tem conteúdos mais avançados, onde a gente pode abordar futuramente o que é cada dom. Estou passando aqui apenas uma introdução para que você se prepare nesse princípio, né? Esses primeiros passos do discipulado na sua vida. Você está se tornando um discípulo, mas existem os primeiros passos. Depois você vai ter conteúdos muito mais avançados que nós também vamos trazer aqui. Mas hoje eu quero trazer para você. Então, você precisa descobrir quais são os dons que Deus colocou sobre a tua vida. Quais dons você recebeu? Para que você trabalhe e exerça o teu serviço nos dons que Deus te deu. Para que você seja frutífero na obra do Senhor. Você está entendendo? Terceiro, sirva com amor e humildade. Se Deus te deu o dom da cura, sirva com amor e humildade, com compaixão pelas almas. Uma vez teve alguém que falou para mim o seguinte: pastor, eu quero buscar o dom de cura, porque eu tendo o dom de cura, eu vou curar pessoas e as pessoas vão me dar dinheiro em troca. Isso é algo terrível. E eu ensinei essa pessoa, disse, olha, primeiro, Deus não vai te dar esse dom, porque Ele conhece o teu coração. E Ele sabe que o teu coração é enganoso. E isso não provém de Deus. Então, você nunca pode usar os dons do Espírito Santo, esses adornos maravilhosos e perfeitos e puros que Deus nos dá, para benefício próprio. Usar esses dons para você ganhar dinheiro, para você enriquecer. Não. Não é para isso. Os dons nós recebemos de graça do Pai. Para quê? Para que a gente sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor com graça, com obediência, com alegria, com amor, com humildade. Pastor, e se eu receber mais dons, eu vou ser maior do que alguém na igreja? Não. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. Então, quanto mais é dado, mais é requerido. Então, querido, você vai entender que quanto mais dons você tiver no reino, quanto mais dons você receber do Espírito Santo, mais responsabilidade você tem. Mais requerido vai ser de você naquele dia. Então, sirva com humildade. Humildade. O problema de muitas pessoas é que, com o tempo, esses dons, as pessoas vão achando que são alguma coisa e, na realidade, não são. Quem é Jesus. Quem é o Senhor, o Espírito Santo. Então, tenha humildade sempre. Amém? Você está entendendo? Anote aí. Em quarto lugar, permita que Deus te use para abençoar os outros. Ou seja, permita-se ser usado por Deus. Você está entendendo?
Quando você caminhar com Deus, quando você receber esses dons do Espírito Santo, você vai entender o quão importante é você usar tudo aquilo que você recebeu para abençoar outras vidas. E isso é poderoso. Você vai abençoar as outras pessoas com o serviço, com amor, com a graça, com os dons que Deus te deu. Então eu quero deixar aqui 2 perguntas para você refletir. Primeiro, você acredita que Deus te capacitou para servir? Você acredita nisso? Acredite. Segundo, onde você pode contribuir na igreja? Os dons que Deus deu para você, o que arde no seu coração? O que queima dentro do teu coração para servir na obra de Deus? Então você vai entender, você vai descobrir os dons que o Espírito Santo te capacitou. De novo, para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Amém, meu querido? Use os dons. O próprio apóstolo Paulo diz, busque os melhores dons. Amém? Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro, em nome de Jesus.